Meus irmãos, a paz do Senhor aos nossos professores, aos nossos alunos, aos demais irmãos, todos os irmãos, né? Por que não dizer todos? Todos sejam bem-vindos à nossa última aula deste segundo trimestre. Hoje vamos estudar um dos maiores assuntos da lição, porque vamos falar sobre o nosso Salvador, vamos falar sobre Jesus Cristo, vamos falar sobre Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. Nós estudamos ao longo desse trimestre, nesse segundo trimestre, várias lições, sempre falando do caráter de homens e mulheres, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Hoje vamos falar sobre esta figura, esta pessoa, este ser, este maior ser do universo, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, estou muito empolgado e com certeza você também estará muito empolgado, professor, você que é aluno. Próximo domingo estaremos estudando este assunto. E desde já, eu quero agradecer a colaboração dos irmãos, os irmãos que têm compartilhado essas nossas aulas, tanto no Facebook, com os seus amigos, amigas do Facebook, e também as pessoas que estão acessando, se inscreverem no nosso canal. Quero contar com os irmãos, com as orações dos irmãos, para que no próximo trimestre também continuemos aqui sempre melhorando as nossas exposições, contribuindo para que eu, você, nossos alunos, aprendamos mais e mais a palavra do Senhor. Portanto, depois de estudarmos sobre o caráter do cristão, falamos sobre Abel, Melquisedeque, Isaac, Jacó, Jonatas, e aí chegou a vez das mulheres, falamos sobre Ruth, Abigail, Uda, Maria, a irmã de Lázaro, Maria, mãe de Jesus. Domingo passado falamos sobre José, o pai terreno de Jesus. Hoje vamos falar sobre Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. O maior ser, aquele que realmente mudou toda a história da humanidade. A história hoje está dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo realmente marcou a história. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Portanto, estamos empolgados para ministrarmos hoje mais uma aula desta feita, a lição número 13, que será ministrada no dia 25 de junho de 2017. Vamos lá? Portanto, Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. Quero convidar a você. Eu sei que muitos irmãos, alguns estão assistindo ao vivo, outros... hoje é segunda-feira, vamos deixar para assistir depois. Fiquem à vontade. Nós vamos colocar posteriormente, talvez ainda hoje, em nosso canal. Não vamos mais colocar no Facebook. Facebook só ao vivo. Certo? Então, os meus irmãos que sempre estão compartilhando, eu vou colocar ali o link no Facebook do canal. E aí, quando os irmãos forem assistir às aulas, basta você clicar lá em cima do link, você vai direto para o canal e aí você assiste a sua videoaula. Combinado então? Então vamos lá. Meus queridos irmãos, então o assunto está aí. Inicialmente vamos ao nosso texto áureo, né? O texto áureo que vai destacar aqui o caráter divino de Cristo, ou seja, a supremacia do caráter do Senhor Jesus Cristo, o maior de todos. O texto está baseado em Isaías, o profeta messiânico, capítulo 9, versículo 6, e diz o seguinte, aspas, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aí os 5 nomes, né, divinos do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então estes nomes aqui caracterizam o caráter divino de Cristo, apontam para a sua messianidade, para a sua supremacia. Vamos lá? Passado então o nosso lido, o texto áureo, vamos à nossa verdade prática. Está escrito assim, amados, verdade prática. Como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Isto aqui é um dos pontos mais relevantes sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Teve um caráter perfeito, suportou todas as fraquezas, isto é, as tentações humanas. Jesus foi tentado em todas as áreas, assim como eu e você somos tentados, Jesus Cristo foi, porém, o seu caráter humano e também divino, ele não deu lugar ao pecado, não fraquejou. Jesus nunca cometeu pecado algum. Então, uma característica marcante, né? O único ser
que pisou nesse chão que estamos pisando, que jamais pecou o Senhor Jesus Cristo. A leitura diária de segunda a sábado, eu gosto sempre de enfatizar isso aqui. Hoje, inclusive, já fiz a minha lição. Faça a sua lição hoje, meu querido irmão. Você pode, inclusive, ter isso como um hábito, né? Todos os dias ler uma dessas passagens aqui citada, a leitura diária, e vai nos ajudar mais e mais para a aplicação da lição, para o estudo da lição. Então, hoje, segunda-feira, João 1, verso 2. Jesus, o verbo de Deus. Na terça-feira, Gênesis 3:15, naquela promessa, né? O proto-evangelho. Jesus, a semente da mulher. Na quarta-feira, João 1:14. Jesus, o unigênito do Pai. Quinta-feira, Atos 10:38. Jesus, ungido por Deus. Sexta-feira, João 14:6. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E no sábado, Mateus 24, verso 30. Jesus voltará com poder e grande glória. Com poder e grande glória. A nossa leitura bíblica em classe, amados, está baseada no Evangelho de Mateus. Nós teremos aqui alguns textos, não muitos. Mateus capítulo 1, versículo 18. E ainda no mesmo capítulo, versículos 21 a 23. Depois, capítulo 3, versículos 16 a 17. Vamos ler? Mateus 1, 18 assim expressa. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Verso 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. E aí, professor, coloque aí embaixo para você não esquecer. O profeta foi o profeta Isaías. E aqui vem a profecia de Isaías. Verso 23 diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O texto de Isaías vem até aqui, porque a tradução já foi obra de Mateus, né? Para Mateus, ele deu essa ajudazinha aos seus leitores. E o texto continua: Emanuel, traduzido é Deus conosco. Conforme Isaías 7,14, esse texto aqui que nós lemos em Mateus, copiou esse texto lá de Isaías 7,14, a parte B, ele coloca: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Mateus, quando escreveu essa profecia, ele então deu uma ajuda a seus leitores. Emanuel, traduzido é Deus conosco, Deus conosco. Mateus 3,16, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17, eis que uma voz dos céus dizia, a voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, isto é, em quem me agrado. Aí está a leitura bíblica em classe. Não teremos muitos comentários aqui, o texto está muito fácil compreensão, não vamos aqui interpretar, só dando essas breves aqui informações aos irmãos. Saindo então da leitura bíblica em classe, vamos aos nossos objetivos. Temos dois, temos o objetivo geral e temos os objetivos específicos. O objetivo geral é mostrar que Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito. E o objetivo específico, nós temos três objetivos específicos, está ele aí embaixo na tela, você pode acompanhar na sua revista. São três objetivos: apresentar, apontar e explicar, né? Sempre o verbo no infinitivo. Então, apresentar. Primeiro, apresentar Jesus de Nazaré como Filho do Homem. Apresentar Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, como Filho do Homem. Segundo, apontar o ministério e caráter supremo de Jesus. O ministério e caráter supremo de Jesus. E o terceiro objetivo é explicar a respeito da morte, ressurreição e volta de Cristo. Apenas esses três objetivos. Bem, para que possamos alcançar esses três objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. Primeiro, uma introdução, faremos uma introdução a respeito do assunto. No tópico 1, nós falaremos sobre Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. No segundo tópico, seu ministério e caráter supremo, o segundo tópico. E o terceiro tópico, que é o último desta nossa lição,
falaremos sobre a morte, ressurreição e volta de Cristo. E finalmente faremos uma conclusão acerca deste assunto. Bem, meus queridos irmãos, sobre a introdução, o pastor Elinaldo, comentarista da nossa lição, ele inicia na introdução dizendo o seguinte: nesta lição refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. Isto é, Jesus foi o único homem com caráter perfeito, aliás, perfeitíssimo. Jesus não cometeu nenhuma falha, não cometeu nenhum pecado, por isso ele tem um caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas. Mas precisamos usar aqui o nosso vernáculo, precisamos usar a nossa língua para, mesmo que seja pobre em sinônimos, para descrever toda a grandeza do Senhor Jesus Cristo, todo o seu caráter, toda a sua personalidade. Precisamos usar as palavras para que possamos aqui esboçar algo a respeito do Senhor Jesus. Mas por mais que nós possamos descrever, narrar sobre o caráter do Senhor Jesus, sobre as obras do Senhor Jesus, é claro que ficaremos muito aquém do que realmente ele é, do que realmente ele merece ser escrito sobre ele, falado sobre ele. Mas vamos nos contentar com a nossa língua e falar algo aqui, eu creio que os irmãos vão aprender bastante. Ele diz assim: sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel. Então, sabemos que o plano de Deus, conforme Gênesis 3,16, o homem pecou, mas Deus promete ali no proto-evangelho, Gênesis 3,16, quando o Senhor promete enviar aquele filho da mulher que iria esmagar a cabeça de Satanás. Para isso, Jesus teve que se encarnar, né? Nós vimos que Deus ele enviou a lei, os homens não obedeceram a lei na sua inteireza. Deus enviou profetas, muitos foram rejeitados, muitos foram mortos, inclusive foram mortos. E o que é que Deus faz agora? Deus resolve vir pessoalmente, mas ele não poderia vir nesse corpo glorioso, no Deus de toda a glória, de forma alguma. Senão, a própria presença de Deus iria fulminar os seres humanos, porque Deus é tão santo que a presença humana não suporta a presença do Senhor. Porém, o que é que Deus faz? Deus envia o seu próprio Filho, ele se humaniza, ele precisava nascer, passar por todo o processo, todos os estágios da vida humana, ser uma criança, ser um adolescente, ser um jovem, ser uma pessoa já de maior idade, para poder tabernacular conosco, né, viver conosco, para entender. Claro que Deus entende, Jesus entendia perfeitamente o que era o ser humano, mas ele precisava viver para dar o exemplo de que ele venceu o pecado. Então ele precisava passar por essa experiência. Por quê? Porque se ele tivesse vindo, Jesus tivesse vindo com todo o seu poder, se ele não tivesse se despido da sua glória, abdicado do seu grande poder, ele jamais poderia ser morto. Por isso que ele teve que ter um corpo humano, teve que viver as vicissitudes da vida, muitas vezes se privar de alguma coisa, sentiu sono, sentiu sede. Jesus em algumas situações sentiu-se cansado, porém ele venceu a morte. Isso é que caracteriza ainda mais a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único ser humano, aliás, a único ser em todo o universo que tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, mas só tem uma personalidade, e essa personalidade é uma personalidade divina. Portanto, vamos continuar. Mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, este Emanuel, que é o Deus conosco, ele de fato veio, precisou vir para quê? Para ele morrer pelos pecadores. Bem, e ainda o pastor Elinaldo assim expressa: ele se humanizou, isto é, ele tomou uma forma humana, né? Teve que ter este corpo que nós temos, sujeito a tantas e tantas tentações, fracassos, mas ele venceu em todas as áreas. Ele se humanizou como a semente da mulher, né? Aspa aqui, isto é, ele se encarnou, né? Conforme Filipenses 2, verso 8, ele abdicou de toda a sua glória, e o texto diz que haveria de ferir a cabeça do diabo. Então ele se humanizou como a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça do diabo. Então aquela promessa do Gênesis, Deus cumpre enviando o seu próprio filho,
que precisou humanizar-se, nascer, para poder vencer o pecado, dando um grande exemplo para nós. Meus queridos irmãos, no tópico primeiro, nós vamos estudar o tópico primeiro de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Teremos 3 subtópicos. O primeiro subtópico falaremos sobre sua origem humana, o segundo, sua entrada no mundo, e terceiro, seu desenvolvimento humano e espiritual. Vamos ao primeiro, sua origem humana. Sua origem humana. Todos esses subsídios aqui são subsídios que vão ressaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ele entrou no mundo, né? Sua origem. Então aqui diz, Jesus se fez homem a fim de resgatar. Então a palavra que usaram o pastor Eliardo colocou remir, como sinônimo é resgatar. Então Jesus se fez homem a fim de resgatar o homem perdido, né? Esta palavra remir tem cerca de 25 sinônimos e 4 sentidos. Aliás, a palavra aqui mistério, né? A palavra que o texto diz. Vou ler todo o texto. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido através do mistério. Esta palavra aqui, mistério, ela tem cerca de 25 sinônimos e 4 sentidos. O mais que eu achei mais apropriado para nós citarmos aqui é a incompreensão da encarnação. Muita gente não compreende isso, né? Por isso tem mistério. O que significa mistério? É incompreensão. Muita gente não compreende como é que Deus, ele sendo o maior ser do universo, ele tem agora que se humanizar-se. Mas ele precisou vir ao mundo. Para quê? Para morrer pelos pecadores. Ele, de fato, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio resgatar o homem, porque o homem tinha perdido a comunhão com Deus lá no Éden. Apesar de Deus ter enviado a lei, providenciado maneiras para que o homem pudesse agradá-lo, as pessoas desobedeceram, os homens não cumpriram a lei na sua inteireza. E precisou o próprio Deus, humanizar-se, encarnar-se na pessoa de Cristo, para aqui nos dar o exemplo, para aqui vir pessoalmente nos ensinar coisas sobre Deus, ensinamentos sobre Deus, enfim, resgatar o homem de volta à comunhão com Deus. Este foi o grande papel do Senhor Jesus Cristo. Ele era o verbo, ele é o verbo divino que se fez carne, isto é, humanizou-se e habitou entre nós, isto é, ele tabernaculou, isto é, Jesus veio fixar residência, de fato ele morou aqui entre nós, né? Não na nossa época, claro, há 20 séculos atrás, e ainda está vivo, e hoje não habita mais na terra, mas habita no coração do crente convertido. Então João 1,14 fala sobre o verbo divino que se fez carne. Ele nasceu como homem no tempo, né? No grego kairos, no tempo certo, né? Bem no tempo de Deus, no tempo de Deus. Diz Paulo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou, isto é, aí fala da natureza divina, né? Deus enviou seu filho nascido de mulher, aí fala da natureza humana. Nascido sob a lei, isto é, Jesus nasceu na vigência da lei. E aliás, Jesus cumpriu toda a lei, cumpriu todos os rituais da lei, desde o seu nascimento, participou das festas, participou das atividades judaicas, né, as cerimônias, de tudo que a lei prescrevia, Jesus obedeceu fielmente à lei. Então o texto diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Quando Jesus veio ao mundo, a lei estava em vigor, em pleno vigor, plena vigência. Mas o que é que ele faz? Pela lei ninguém se salvaria. Pela lei, nenhum homem cumpriu inteiramente a lei. O que é que Jesus fez? Jesus veio agora, como Cordeiro de Deus, resgatar esse homem de volta para Deus. Isto é, ele veio resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, condenados pela lei, porque a lei era muito séria, e praticamente ninguém se salvaria, porque todos transgrediram, a Bíblia diz que todos pecaram, à exceção do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, mas a fim de recebermos a adoção de filhos, isto é, com a vinda de Jesus, nós temos um reconhecimento legal, né, como filhos de Deus. Aqui diz, adoção de filhos, conforme Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5. Terminado esse ponto, sua origem humana, nós vamos ao segundo subtópico, sua entrada no mundo. Foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. Toda a vida do Senhor Jesus Cristo foi uma vida diferente, né?
O seu nascimento foi um nascimento anunciado por um anjo antes de nascer. Como também no dia do seu nascimento, anjos vieram do céu, aquele coral de anjos. Isto é, toda a vida do Senhor Jesus Cristo ela foi marcada por fatos, por situações sui generis, que jamais ninguém passou. Anjos não vieram noticiar, fazer um coro de anjos para cantar louvores quando outro ser nasceu. Somente na vinda do Senhor Jesus Cristo, no seu nascimento, foi que anjos vieram dignificá-lo, glorificar a Deus, claro. Portanto, a sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual. A questão do anjo ter chegado até Nazaré, anunciado a Maria a forma como ela iria conceber, tudo isso foi marcado por situações espirituais, por situação espiritual. Então, desde a concepção, nascimento, Jesus foi alguém, uma pessoa, um ser diferente das demais na questão espiritual. Precisamos entender isso. O anjo Gabriel foi enviado à pequena cidade de Nazaré, que praticamente era uma aldeia, até esquecida, né, na Galiléia, muitos chamavam Galiléia dos gentios, porque ficava próximo ali a povos pagãos. E ele chega ali, Nazaré ficava na província da Galiléia, ali ao norte, né? Você tem um mapa aí, você pode, professor ou aluno, olhar na sua Bíblia, tem um mapa, você verá que Nazaré, algumas Bíblias constam lá, Nazaré, outras não tem. Mas um bom mapa você verá a Galiléia, essa província e a cidade de Nazaré. E esse anjo então vai à cidade de Nazaré para anunciar à Virgem, né, Maria, que ela seria mãe do Salvador, do mundo, e que ele seria gerado pelo Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 1, versículos 30, 31, 34 e 35. Então Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas concebido por uma mãe terrena, por Maria. Ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isto é, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Podemos assim entender. É claro que como Deus, ele não usou todo o seu poder, ele abdicou do seu poder. Como Deus, ele ficou, podemos dizer aqui, entre aspas, limitado, porque ele não era onisciente, ele não era onipresente, melhor dizendo. Onipresente, ele não poderia estar em dois cantos ao mesmo tempo. Ele tinha que, por exemplo, Jesus estava na Galiléia, tinha que ir para Jerusalém. Ele precisava caminhar. Então, nós precisamos entender nesse sentido. Ele abdicou do seu poder, de todo o seu poder, de toda a sua glória. Por quê? Porque ele estava habitando num corpo humano. Ele estava como um homem. Então, estava sujeito a caminhar, sujeito a cansar, sujeito a sentir sede, porque de fato ele era 100% homem. 100% homem e também 100% Deus. Então foi um autêntico homem, Jesus foi um autêntico homem, um homem 100%, e também foi um autêntico Deus e é um autêntico Deus. Bem, amados, terminado este segundo tópico, sua entrada no mundo, vamos ao terceiro subtópico. Vamos falar agora sobre seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular. Jesus foi uma pessoa que teve um caráter extraordinário, um caráter distinto. E aqui ele diz, o pastor Inácio, seu caráter singular é modelo, isto é, um caráter extraordinário, um caráter distinto. E ele serve o caráter de Jesus de parâmetro, né, de marca para todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. Então Jesus é o único ser que serve de referência para todos os homens, em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as etnias. Jesus é a nossa referência, a nossa marca principal, o nosso parâmetro, o único parâmetro, a nossa única marca. Quando Paulo diz ser de meus imitadores, por quê? Porque ele era imitador de Cristo. É claro que nós vamos procurar imitar Cristo. Vamos procurar, porque Paulo não é a nossa referência maior é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa marca maior, ele é o nosso referencial. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada. Então Jesus foi aquela pessoa que, desde a sua formação como ser, como criança, como na sua idade, sua infância, na sua idade juvenil, na sua adolescência, Jesus teve uma criação esmerada, né? teve uma criação impecável, teve uma vida irrepreensível. Então Jesus foi uma pessoa de caráter irrepreensível, uma pessoa impecável desde a sua meninice, desde a mais tenra idade.
E o texto aqui diz, e o menino, pastor Linaldo aqui cita Lucas capítulo 2, versículos 40 e 41, vamos ler. E o menino crescia e se fortalecia, né? Se fortalecia, ou seja, intensificou-se em espírito. Então fortalecia-se em espírito, isto é, intensificou-se em espírito. Cheio de sabedoria, isto é, nutriu-se de saber. Jesus nutriu-se de saber. E diz mais, e a graça de Deus estava sobre ele, isto é, a benevolência de Deus estava sobre ele. Então Jesus, ele intensificou-se em espírito, Jesus deu muito valor às coisas do espírito, encheu-se de sabedoria, isto é, nutriu-se de sabedoria, e a graça de Deus, isto é, a benevolência de Deus estava sobre ele. Esta foi a marca maior do Senhor Jesus Cristo, né? Ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de graça, né? Cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que belo exemplo. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. Aqui o pastor Linaldo colocando a questão aqui do valor espiritual que Jesus Cristo deu, os pais de Jesus deram a ele, e ele também como criança, como adolescente, como jovem e como já uma pessoa de idade, né, uma pessoa já de maior idade. Jesus sempre foi um autêntico judeu que sempre procurou cumprir a lei na sua inteireza. E aqui ele coloca que todos os anos seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa. A formação de Jesus, ela teve uma grande contribuição dos seus próprios pais. Os pais de Jesus, né, Maria como mãe, quem concebeu Jesus, e José como seu pai adotivo, foram pais exemplares, estavam sempre participando das atividades da lei, com os seus usos e costumes, indo sempre às festas em Jerusalém, que era a capital, ali onde estava o templo. Isto é, então eles deram um grande exemplo para o Senhor Jesus. E aqui nós podemos entender, irmãos, a importância dos pais na formação espiritual dos seus filhos. Portanto, eu quero aqui aproveitar e dar um recado como pai, como pastor e como pai: invista na formação espiritual dos seus filhos também. Compre excelentes livros para seus filhos. Nós muitas vezes nos preocupamos em comprar todos os livros didáticos para os nossos filhos estudarem, se formarem. Isso é muito bom. Mas se você tem comprado livros que realmente edificam a vida de seu filho, então invista no seu filho. Tem pais que muitas vezes preferem no final de semana ir para um shopping, comprar grandes pizzas, e muitas vezes esquece de comprar a revista da escola dominical do seu próprio filho. Então invista na formação do seu filho também. José e Maria foram pais exemplares. Não, de forma alguma, eles negligenciaram a formação do Senhor Jesus Cristo. Participaram das atividades, iam ao templo, às festas do calendário judaico, né, previsto na lei, participaram com ele, com o Senhor Jesus Cristo. Então, todos os anos eles iam à festa da Páscoa. Se você quiser anotar a referência onde mostra a questão da obrigatoriedade de todo judeu participar da festa da Páscoa, você pode anotar Números capítulo 9, versículos 2 e versículo 4. E também Números capítulo 9, versículo 13. Então, anota aí, professor, aluno, leve para a sua sala de aula. De repente, um aluno quer saber a questão da obrigatoriedade, onde é que está prescrito que os judeus devem participar da Páscoa. Então, Números capítulo número 9, versículos 2 e 4, e Números capítulo 9, versículo 13. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro. Jesus, claro, a Bíblia silencia nessa questão. Nenhum dos evangelhos fala o que aconteceu dos 12 aos 30 anos do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós entendemos, pelo que está escrito, que ele exerceu a sua profissão de carpinteiro. Era comum o filho, geralmente, abraçar o ofício do pai. Então, como José, o pai adotivo de Jesus, era carpinteiro, Jesus teve que aprender também este ofício para que também pudesse ter essa profissão, ajudando ali ao seu pai. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade. Então ele estava ajudando seu pai ali em Nazaré, na carpintaria do seu pai, até aguardando. Jesus não ficou assim ansioso para logo, após
ser apresentado ali, ir às festas do templo, ali com 12 anos, já começar seu ministério na sua infância, de forma alguma. Ele esperou, amadureceu, aprendeu bastante, encheu-se de graça, se fortaleceu no Senhor, a graça de Deus sobre ele, foi crescendo e no tempo certo, no tempo exato, ele iniciou o seu ministério. Seu caráter humano refletia a sua natureza divina. Seu caráter humano refletia a sua natureza divina, isto é, espelhava, né? Espelhava a sua natureza divina. E todas as ações de Jesus apontava, espelhava para a sua natureza divina. Bem, meus queridos irmãos, ainda prosseguindo no terceiro subtópico, diz assim: ele foi apresentado ao mundo como o verbo que era Deus, sendo o criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, conforme João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Isto é, isso mostra a divindade de Cristo. No princípio era o verbo, né? Ou no princípio era a palavra. E esta palavra, que é Cristo, teve que se humanizar para vir aqui tabernar conosco, morar com os homens. A síntese do tópico é muito clara quanto a isso, muito sintética, por isso que diz a síntese do tópico: Jesus de Nazaré foi e é o Filho do Homem. Foi e é o Filho do Homem. Partindo agora para o nosso segundo tópico, nós estudaremos o seguinte: seu ministério e caráter supremo. E aí nós veremos o caráter exemplar de Jesus. Depois falaremos sobre, na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. E no terceiro, seu caráter é referência para a igreja. Vamos ao nosso primeiro subtópico: o caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério terreno, Jesus demonstrou seu ministério terreno, lógico. Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referência e modelo para todos que aceitam como Senhor e Salvador. Isto é, aquilo que nós já falamos. Jesus, em toda a sua vida, ele teve o aspecto do seu caráter, ressaltava o seu padrão, né? a sua referência. E aqui diz mais: os que aceitavam como Senhor e Salvador, né? Modelo para todos que aceitam como Senhor e Salvador. Então, nosso Deus é um Deus perfeito. Perfeito quando foi um ser humano que habitou entre nós, e perfeito porque Deus é o Deus perfeitíssimo. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano de sua personalidade, isto é, a sua reputação, né, notável. Jesus teve uma reputação notável, uma reputação especial, uma reputação una, uma reputação singular. E aí, amados, neste primeiro subtópico, nós veremos aqui três situações. Vamos falar aqui sobre a humildade, né, e mansidão do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ressaltar aqui esses fatos marcantes na vida do Senhor Jesus Cristo, que vai destacar o seu caráter, a sua personalidade, que foi marcante e singular. E aqui veremos, para ilustrar mais aqui, para entendermos bem esse assunto, vamos falar sobre a sua humildade e mansidão, na letra A. Na letra B, misericórdia e compaixão. Isso vai ressaltar também o aspecto do Senhor Jesus, do caráter. E o espírito pacificador. Então, só relembrando, vamos falar agora sobre a humanidade e mansidão. A humanidade e mansidão do Senhor Jesus Cristo. A sua misericórdia e compaixão. E também sobre o seu espírito pacificador. Vamos lá? Primeiro, a humildade e mansidão. Então, a humildade do Senhor Jesus Cristo realmente foi uma humildade singular, totalmente diferente das demais personagens da Bíblia. Vimos aqui, estudamos sobre vários homens e mulheres da Bíblia, mas nenhuma dessas pessoas se assemelha à vida, ao caráter, à personalidade do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vamos falar sobre a sua humildade e mansidão. Para iniciar o seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Então, vejam bem, Jesus, ele valorizou o ministério de João Batista. Foi humilde a ponto de reconhecer que o seu guia, aquela pessoa que foi na sua frente, né? João Batista foi o atalaia, foi aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. Jesus teve um caráter tão humilde que ele, podemos dizer assim, ele considerou, claro,
ele considerou a ida do Senhor Jesus até onde estava João batizando no Rio Jordão, caracteriza o caráter humilde do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado nenhum para arrepender-se, para confessar seus pecados, para ser batizado, porque era uma condição sine qua non, ou seja, condição sem a qual ninguém poderia se batizar. E é interessante que na cultura judaica, nós sabemos que João batizava ali muitas pessoas, e geralmente ele queria batizar ali pessoas gentias, que agora queriam adotar o padrão do judaísmo. Como também João batizou ali muitos judeus, porque apesar dos judeus passarem por essa questão da lavagem, deles sempre estarem se lavando cerimonialmente para não estarem impuros para as cerimônias, enfim, para as atividades religiosas, eles deveriam se batizar. Era como se a vida dos judeus eles estivessem tão distante de Deus que eles precisavam passar agora por um novo batismo. Na verdade é isso, né? João ele estava ali batizando as pessoas que vinham a ele. Inclusive, em alguns momentos ali, ele chegou a dizer às pessoas, chamando as pessoas de raça de víboras, porque os judeus se achavam tão exclusivos, né? Mas Deus, que conhece os corações, sabia que aqueles homens não eram tão íntegros, não tinham um caráter íntegro e religioso daquela época, e as pessoas que se consideravam religiosas deveriam passar novamente pelo batismo, né? Este batismo ali nas águas do Rio Jordão. Interessante é que João Batista não batizou em Jerusalém. Ele preferiu que o deserto, as regiões desérticas, e as pessoas deveriam procurar. Quando Jesus chega para João o batizar, João, de início ele rejeita ali com muita relutância, né? João Batista não queria batizar Jesus, porque ele, olhando para o caráter de Jesus, sabia que Jesus era uma pessoa íntegra. Sabia que Jesus não tinha pecado, então por que ele iria batizar Jesus? Aliás, ele que pediu: Senhor, eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então João foi a pessoa, teve essa incumbência de batizar o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus submeteu-se ao batismo de João. Isto é, Jesus estava valorizando o batismo de João. Isto aí também é uma característica marcante da humildade do Senhor Jesus Cristo. Submeteu-se ao batismo. Creio que não há maior exemplo de humildade que esse. Pode ter outros, claro, mas esse foi um dos principais, porque a partir do batismo de Jesus começou o seu ministério. Então, para iniciar o seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Isto é, ele ratificou a missão de João Batista ali, prestigiando o batismo e submetendo-se ao batismo de João Batista. É interessante aqui a questão de valorizar. Jesus valorizou o ministério de João Batista. Infelizmente, em nosso meio, são muitas pessoas que muitas vezes desprezam o ministério do outro, não valorizam o ministério do outro, não incentivam o ministério do outro, não estimula, não propaga o ministério do outro quando a pessoa está fazendo algo para Deus. Jesus aqui, ele demonstrou este caráter de estar irmanado com João, no sentido de estar ali para apoiar, está ali para ratificar o que João Batista veio fazer, que foi realmente preparar o caminho. Esse sentiu-se constrangido, dizendo que Jesus é quem deveria batizá-lo. Foi outro servo humilde. Se Jesus foi humilde, João Batista também foi humilde, porque ele reconheceu que Jesus Cristo tinha um caráter divino, tinha uma personalidade divina, não tinha pecado algum, e que João sim é que tinha. João é que merecia ser batizado por Jesus e não o contrário. Mas Jesus insistiu com João para que o batizasse a fim de cumprir toda a justiça. Isto é, João ele chegou a colocar os judeus no mesmo nível dos pagãos. Quando ele estava batizando ali as pessoas, inclusive judeus, ele estava colocando os judeus no mesmo nível dos pagãos. E agora, quando Jesus chega, aí João ali, ele notou aquele estranho acontecimento, né? Ele esperava, podemos assim dizer, que Jesus fosse ali se submeter ao batismo, mas ele batiza o Senhor Jesus porque Jesus pediu, determinou, né, para que ele o batizasse. Mateus capítulo 3, versículos 3 a 15. Ele implantou a escola da mansidão
e da humildade. Isto é, Jesus foi uma pessoa modesta na sua simplicidade, foi uma pessoa simples. E o pastor Linaldo colocou, ele implantou a escola da mansidão. Isto é, Jesus foi brando, Jesus foi plácido, né? Jesus teve uma vida modesta e simples, aliás, desde o seu nascimento, quando ele nasceu ali naquela humilde manjedoura, foi colocado como um berço, um coxo, onde os animais comiam. Então toda a vida do Senhor Jesus foi uma vida singular, uma vida humilde. E diz mais aqui, convidando a todos para aprenderem com ele. Mateus 11, 28 a 31, aquela questão de Jesus, vinde após mim, né? Muito bem. Vamos ler Mateus 11, 28? Vamos ler. Aquele texto divino é mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde de coração. Né? Aquele texto. Vamos ler Mateus 11, 28. Esse texto aqui é muito interessante. Vamos ler neste momento. Mateus 11, versículo 28 a 31. Vou procurar aqui na Bíblia, não está previamente marcado, mas vamos ler esse texto. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 a 30. Diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está Jesus dizendo que ele é manso, seu jugo é suave. Jesus é manso e humilde de coração. Só para ilustrar aqui o texto. Diz assim, sendo Deus, Criador e Senhor, despojou-se de seus atributos, isso é, ele desnudou-se, né? Privou-se da sua divindade, né? Quando fala desnudou-se espiritualmente, privou-se de seus atributos divinos, tornou-se homem e servo, isto é, um caráter servil, né? E é bom que digamos que Jesus veio para servir, ele não veio ser servido. É interessante isso. O Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio para servir e não para ser servido. Infelizmente tem pessoas que só querem ser servidas, mas não servem, né? Como é que você quer ser um servo? Jesus é o nosso maior exemplo de servo, de servidão. Ele mesmo disse, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir. E a referência você pode anotar, Mateus capítulo 20, versículo 28 e Marcos capítulo 10, versículo 45. Então Jesus tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte, né? Então, isto é, ele sendo o autor da vida, ele submeteu-se a passar pela morte. E aqui está o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho de escravo. Sabia? Quando Jesus, ali nos seus últimos momentos com seus discípulos, ele lava os pés de todos os seus discípulos. E claro que ele estava dando uma demonstração ali de muita humildade. Mostrou realmente que ele era aquela pessoa que praticava o seu discurso, os seus sermões. Se ele falava de humildade, ele foi humilde. E aqui ele deixou o exemplo quando lava os pés de todos os seus discípulos. É claro que este trabalho era um trabalho dos escravos. As pessoas, quando chegavam numa casa, ali tinham os escravos têm essa finalidade. Também lavar os pés dos hóspedes, dos visitantes, das pessoas que ali chegavam. Pois Jesus fez esse trabalho de escravo. Então, trabalho de escravo, lavando os pés de todos eles, conforme João capítulo 13, versículos 3 a 5. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis. Indispensáveis para quem quer ser discípulo de Cristo. Então, mansidão e humildade são requisitos indispensáveis. Não pode faltar num legítimo servo de Cristo, numa serva de Cristo, duas coisas aqui: mansidão e humildade. E aqui eu coloco para os nossos irmãos um texto aqui, uma frase de Augusto Cury. Então, Augusto Cury, ele fala o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Isso aqui aconteceu com Jesus. Vou repetir novamente, caros irmãos. Nunca alguém tão grande, que foi o Senhor Jesus Cristo, se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Continuando. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm mais preocupações com riquezas, posições e prestígio pessoal do que com as almas atacadas pelo maligno. Infelizmente acontece, muitos hoje, conforme dizia um certo pastor, uns têm ministério, outros têm monestério, na questão do money, né, em inglês, né, dinheiro em inglês. Então, uns têm ministério, outros têm monestério, né? Infelizmente isso acontece. Pessoas se preocupam com as riquezas, muitas vezes
crescer em patrimônio, ter muito dinheiro no banco, mas isso não condiz com a vida do verdadeiro servo de Cristo, servo de Deus. Há também uma frase aqui de um certo homem que diz o seguinte, Balzac, diz o seguinte: a corrupção vem com a riqueza. Então a corrupção vem com a riqueza. Estamos vendo aí a questão do Brasil, tantos políticos que já ganham uma grande fortuna, ganham altos salários, mas envolvidos em falcatruas, envolvidos em corrupção. Por quê? Porque a corrupção vem com a riqueza, isto é, querem ser mais ricos cada vez mais, e aí cometem coisas, estão agora sendo ridicularizados na mídia, né? Por quê? Porque foram homens que valorizaram demais as riquezas materiais e a alma deles. Como é que está, né? E aqui também tem um texto aqui do Salmo 62, verso 10, amados. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Então as pessoas que às vezes, homens da Bíblia, como Abraão foi muito rico, né? Jacó também foi rico, e outros homens foram ricos na Bíblia. O que Deus condena é a ganância pelo dinheiro, é quando o dinheiro preenche o primeiro lugar, é quando o dinheiro está acima de Deus, né? As pessoas colocam a riqueza acima da nossa maior fonte, que é Deus, né? Então isto, nesse caso, Deus condena a riqueza. Por isso que o Salmo 62, verso 10, a parte B diz: se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Não coloque o coração nas riquezas. Por quê? Porque elas vão lhe desviar, assim como aconteceu já com muita gente, né? Inclusive há casos na Bíblia sobre isso também. Bem, então, felizmente isso hoje acontece, né? Muitos cristãos estão hoje pensando em enriquecer seu patrimônio. Há muitas confusões, muitas vezes brigas ministeriais, tudo contribui para o quê? Para a desarmonia da igreja do Senhor. Pessoas estão colocando a riqueza em primeiro lugar ao invés do seu próprio ministério, um ministério de caráter ilibado, um ministério onde possa ganhar almas. Mas, infelizmente, enquanto uns estão preocupados em ganhar almas, outros estão preocupados em ganhar muitos recursos para ganhar fama e notoriedade. Bem, terminado esse ponto, a letra B, né? Nós passamos aqui até a letra B, foi essa questão. Vamos para a letra C. Espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana, sujeita a desavenças, isto é, a discórdia, né? A desarmonia e desentendimento, isto é, as querelas, a confusão, a brigas. Jesus sabia disso, via isso, né? E ele sabia a respeito disso. Mateus 5, 23 e 24, aqui ele coloca o seguinte texto, está escrito aqui. Por isso exortou, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, conforme Mateus 5, 23 e 24. Né? Isto é, paz horizontal primeiro, e para você ter também a paz vertical com Deus, paz com os irmãos e paz vertical com Deus. De forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, né? Muito bem. Então, de forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133, tão esquecida nos dias atuais. Ou vivem em comunhão, ou vivem em união, tanto faz. E aqui diz o seguinte: Paulo aconselha-nos a ter paz com todos, sempre que possível, né? Sempre que possível. E aqui está citado aqui dois textos, Romanos 2, verso 8, mas é Romanos 12, verso 18. Peço que os irmãos aí corrijam. Houve aqui uma pequena esquecimento aqui de quem estava digitando aqui o texto na lição. Está Romanos 12, 8, mas é Romanos 12, verso 18. Corrijo aí. E também Hebreus 12, 14. Esse texto aqui de Romanos 12, 8 é aquele que diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? Romanos 12, verso 18. Vamos ao nosso segundo tópico. Na prática, ele demonstrou o seu imenso amor. Na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. Então, Jesus foi aquele, sendo Deus e sendo homem também,
ele amou os pecadores, não as atitudes das pessoas. Não, Jesus nunca foi conivente com as atitudes das pessoas. Jesus, ele amou o pecador, a pessoa em si, e não as práticas das pessoas. Então aqui nós veremos o exemplo, por exemplo, a questão da mulher adulta. Pegar aquela mulher, levar à presença do Senhor Jesus, e Jesus ali naquele momento não condenou a mulher. E ali Jesus sabiamente, ele pede, quem não tiver pecado entre vós, que seja o primeiro a tirar a pedra. E ali todos os homens foram se retirando, desde o maior até o menor, e ali fica só o Senhor Jesus e aquela mulher. E ali Jesus a orienta, diz para ela que ela não peque mais, vai, não peques mais. Está aqui o texto em João capítulo 8, versículo 11. Né? Os fariseus queriam matar a mulher. Né? Os fariseus é aquele partido moralista, né? É aquele partido que queria ter a moral em tudo, mas infelizmente eram muito bons para discursos, mas na prática ficavam muito aquém do desejado. Então, era um partido da moralidade religiosa, infelizmente. Os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus perdoou e ordenou que não pecasse mais, conforme João capítulo 8, versículo 11. Ele declarou ao doutor, antes, aos discípulos ensinou, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, conforme João capítulo 15, versículo 9. Então Jesus orienta seus discípulos para que amem uns aos outros. Os discípulos devem amar uns aos outros, assim como nós devemos amar nossos irmãos. Né? Devemos amar nossos irmãos, independente da classe alta, média ou baixa, não interessa, independente da cor, independente do status da pessoa, a gente deve amar todos, desde o porteiro da igreja, né, até o último obreiro que assenta-se no púlpito da igreja. Devemos amar todos os nossos irmãos, a todos, sem distinção. Felizmente, muitos fazem distinção, né? Só saúdam aqueles que realmente têm condições, que têm anel no dedo, que têm carro do ano, mas a recomendação de Cristo é que nós não façamos distinção. Devemos amar todos os nossos irmãos, todos os nossos irmãos. É o que marca, é o que caracteriza os crentes, é o amor que devemos ter uns pelos outros. Esta é a grande diferença. Ele declarou ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus. Jesus então ele resume toda a lei. Veremos aqui que Jesus ele resumiu toda a lei em duas coisas. Diante daquele doutor da lei, Jesus foi muito taxativo. Ele declarou ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então toda a lei, segundo alguns, a lei contém 613 mandamentos. São muitos mandamentos. É claro que o decálogo tem 10, mas toda a lei, com seus estatutos, com tudo escrito, as recomendações de Deus são cerca de 613 preceitos. Tudo isso está resumido em dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos pecar por idolatria, cometendo idolatria. Se nós amarmos as pessoas como nós valorizamos a nós mesmos, nos amamos a nós mesmos, nunca vamos adulterar, nunca vamos mentir, nunca vamos roubar, nunca vamos fazer nada que desagrade ao próximo. Por quê? Porque se nós cuidamos de nós mesmos, devemos também cuidar das demais pessoas. Então, por isso que Jesus resumiu a lei, toda a lei, nestes dois grandes mandamentos. O amor é a marca do cristão. João 13, 34 e 35. E se você quer, meu irmão, professor, aluno, entender mais sobre amor, eu aqui deixo a referência. Você lê o texto de 1 Coríntios capítulo 13, né? Aquele capítulo que fala acerca do amor. Então, se você quer entender muito sobre amor, leia 1 Coríntios capítulo 13, você vai entender muito sobre amor. Em seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. É claro, a igreja como organismo, no seu aspecto espiritual, não tem defeito. Lógico. Ela é a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, conforme Efésios capítulo 5, versículo 27. Agora, no aspecto humano, a igreja como organização, é claro que ela tem muitas falhas. Por quê? Porque ela é regida, ela é administrada por homens, e os homens são falíveis, os homens são falhos, cometem fracassos, falhas, são seres humanos. E o pastor Linaldo coloca assim: no aspecto humano, porém, como organização, existem as igrejas formadas por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e pecados. Isto é, a igreja tem, no caso aqui, como organização, ela tem suas falhas, porque ela é regida, ela é, pelo menos, administrada por seres humanos, né? Humanos. E aqui ele diz:
formada por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e pecados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a nossa maior referência, né? Infelizmente, vemos muitas brigas, falando aqui sobre a igreja como organização, há muitas brigas, né? Brigas pela presidência de convenções, brigas por ministérios, briga por igrejas maiores. Infelizmente isso acontece, é resultado da ganância do homem. Isso nada mais, nada menos é do que a falta de conversão, porque um verdadeiro pastor, ele não fica brigando por ministério, ele não fica brigando por igreja, ele não fica brigando para ser presidente de convenção, ele fica no lugar dele. Davi não foi atrás de ser rei de Israel, ele estava lá cuidando das ovelhas. E os demais irmãos de Davi estavam todos presentes ali, homens preparados ali, mas Davi foi aquele homem segundo o coração de Deus, coube a Deus escolher. Portanto, meu irmão, se você é um crente e ama a obra do Senhor, trabalha para o Senhor, pode ficar certo, ainda que os homens esqueçam-se de você, Deus está lhe contemplando e no tempo certo ele vai lhe exaltar. Ele vai lhe exaltar, ele vai lhe tirar você lá por detrás das ovelhas, assim como tirou Davi, e colocou Davi ali no trono de Israel, e foi o maior rei de todas as épocas ali em Israel. A síntese do nosso tópico, queridos, a síntese do nosso tópico, aliás, temos aqui ainda, né, falando sobre isso aqui, seu caráter e referência para a igreja, não passamos da transparência, eu peço até perdão aos irmãos, desculpas aqui, a gente se envolve muito com a lição e muitas vezes a gente passa desapercebido na questão da transparência. Peço perdão aos irmãos por essa nossa falha aqui. Bem, vamos à síntese do nosso tópico 2. Como filho do homem, Jesus teve um ministério e caráter supremo. Ministério e caráter supremo. O nosso terceiro tópico, vamos falar sobre a morte, ressurreição e volta de Cristo. Sobre a questão da volta de Cristo, apesar do pastor Linaldo não ter discorrido aqui, no seu livro, neste livro aqui que nós temos, nesse livro aqui, o livro O Caráter do Cristão, vamos falar aqui um pouquinho sobre o aspecto da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque apesar da lição constar sobre essa questão, não foi discorrida aqui na lição, creio que por falta de espaço. O pastor Linaldo tem toda a capacidade para falar sobre isso, porém, o texto aqui, a lição, ela está muito resumida. Porém, no livro O Caráter do Cristão, o professor, ele pode ler mais a fundo, daqui a pouco vamos ler nessa questão da volta do Senhor Jesus Cristo. Bem, então esse terceiro tópico, nós teremos dois subtópicos, né? Teremos dois subtópicos. Voltando aqui, falaremos sobre a morte de Cristo, o exemplo supremo de amor, e no subtópico 2, a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Vamos ao nosso primeiro subtópico. O primeiro subtópico, a morte de Cristo, exemplo supremo de amor. Isto é, Jesus foi aquela pessoa que ele, na prática, até mesmo na sua morte, ele vivenciou, ele viveu aquilo que ele pregou. Isto é, morreu amando os pecadores, perdoando os pecadores, intercedendo pelos pecadores. Se Jesus fosse um fanático, se Jesus fosse simplesmente alguém que pensara ser Deus, ou um fanático qualquer, como já aconteceram em muitas épocas, pessoas querendo ser alguma coisa, se Jesus fosse uma dessas pessoas, certamente ele teria ali morreria amaldiçoando os seus inimigos, seus algozes, né, que estavam ali o maltratando. Mas não. Jesus, ele manteve o seu caráter íntegro. A sua personalidade não se alterou. Ele foi fiel até a morte na cruz. Morreu intercedendo, morreu pedindo para Deus perdoar os seus algozes. Morreu intercedendo pelos pecadores. Então essa é uma característica ímpar do Senhor Jesus Cristo. Voltemos aqui. A morte de Cristo é exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos. E aí veremos agora o nosso texto áureo de toda a Bíblia, né, que é João 3,16. Então, o significado da morte de Jesus está resumido nesta frase do Senhor Jesus Cristo. Aliás, nesse texto aqui, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o texto áureo de toda a Bíblia. Está aqui. A finalidade de Jesus morrer na cruz do Calvário foi que os seres humanos não perecessem sem salvação. Certo? Muito bem. Mas tivessem ou tenham a vida eterna.
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Através de sua morte, Jesus, fiel sumo sacerdote, propiciou, isto é, assegurou, pacificou a reconciliação do homem com Deus. Através da morte, Jesus nos garantiu esta pacificação entre nós, pecadores, e Deus, o Santo dos Santos. A reconciliação do homem com Deus, conforme Hebreus 12, verso 17, 2,17. Na cruz ele revelou que o auge de seu caráter, isto é, o clímax do caráter de Jesus, o apogeu do caráter de Jesus, a plenitude do caráter de Jesus cumpriu-se na hora da sua morte. Na hora que ele estava sendo crucificado, na hora que ele estava sendo ali furado com aquela lança, né, que o furou do seu lado ali, ali Jesus estava no auge do seu caráter, no clímax, no ápice, né, do seu caráter, amoroso e perdoador. Então, seu caráter era amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, clamou a Deus e dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Isto é, morreu intercedendo, né? Morreu ali intercedendo pelos pecadores. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, conforme Lucas capítulo 23, verso 34. Isto é, Jesus morreu voluntariamente e além de morrer voluntariamente, ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam ali o matando na cruz do Calvário. Sobre o segundo subtópico, falaremos sobre a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Conforme eu falei, esta lição, apesar dela citar que sua vinda em glória, ela nada diz aqui sobre a vinda de Jesus nesse terceiro tópico e nesse segundo subtópico. O que está dito aqui é o seguinte: na ressurreição, o caráter humano foi absolvido, né? Ou seja, foi superado, foi vencido pelo caráter divino. Então Jesus, ele na sua ressurreição, a ressurreição de Jesus foi o que realmente marcou, foi o que ratificou o seu caráter divino. Porque se ele não tivesse o caráter divino, seu corpo teria sofrido ali a decomposição, a putrefação, mas ele ressuscitou. E esta ressuscitação do Senhor Jesus, essa ressurreição do Senhor Jesus, ela realmente mostrou o seu caráter divino. Se para fazer esse homem despojou-se de sua glória, na ressurreição retomou a plenitude de sua grandeza divina. Por isso que depois da sua ressurreição ele disse: agora me dado todo o poder nos céus e na terra. Antes não, Jesus estava sujeito à morte. Com a sua ressurreição ele jamais morrerá outra vez. Jesus agora é imortal. Nada pode tirar a vida de Jesus, porque ele conquistou a morte. Então, se para fazer esse homem despojou-se de sua glória, na ressurreição retomou a plenitude de sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal resultante da queda dos homens. 1 Coríntios 15, 19 a 26. E agora eu quero ler uma página aqui deste livro, O Caráter do Cristão, do pastor Elinaldo, que é o livro-texto, e vai falar sobre a vinda do Senhor. Apesar da lição não citar, mas antes eu gostaria de... depois a gente lê a síntese do tópico. Vamos ler aqui. Se você, professor, tem o livro O Caráter do Cristão, na página 157, que vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus, aqui diz o seguinte: quando Jesus nasceu em Belém, veio ao mundo de maneira muito singela e modesta. Aí vamos passar algumas linhas aqui, algumas frases. Vamos lá para frente. Contudo, na sua vinda em glória, será diferente, pois ele virá com poder e grande glória. Então Jesus, se ele nasceu muito humilde, né, num lugar humilde, agora não. A sua segunda vinda será uma majestática, será gloriosa a vinda de Jesus, apoteótica a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, contudo, na sua vinda em glória será diferente, pois ele virá com poder e grande glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Ele virá cercado de anjos, 2 Tessalonicenses 1, 7. E também virá com seus santos para reinar sobre a terra, Judas, verso 14. Ele voltará para exercer seu juízo sobre toda a impiedade, Judas 15, 16. Ele voltará para livrar Israel do extermínio pelos inimigos do povo escolhido, Zacarias capítulo 14, versículos 3 a 5. Ele derrotará e prenderá o anticristo, o falso profeta e o diabo, Apocalipse 19, versos 20 e capítulo 20, verso 3. E por fim, ele implantará o seu reino milenial, quando reinará com os santos que fazem parte de sua igreja amada.
E aqui, amados, nós vamos ficar por aqui. Antes de nós terminarmos, apenas a síntese do tópico. Vamos à síntese desse tópico? Aí está. Síntese do tópico terceiro. Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e voltará novamente para buscar aqueles que são seus. Portanto, amados, fiquem nesta esperança. Para concluir, para a conclusão desta nossa lição, diz o seguinte aqui. Jesus é o maior e mais excelente personagem da história. O maior e o mais excelente personagem. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa de sua grandeza. Então Jesus tem muitas informações acerca do Senhor Jesus Cristo que nós podemos falar sobre ele. Porém, o seu caráter, a sua grandeza é tão imensa, tão intensa, sua personalidade é tão singular, e seu caráter é tão inigualável que, por mais que nós aqui passemos aqui tempos e horas falando sobre o seu caráter, nós jamais iremos conceituar o seu caráter, conceituar a sua personalidade, conceituar a vida do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as palavras são paupérrimas para descrever o que de fato Jesus é. Por fim, há o texto aqui de Colossenses 1, versículo 16 a 18, basta você ler para você entender melhor ainda sobre este assunto. E finalmente, amados, já quase concluindo a lição, para refletir, aqui temos 5 perguntas, né, a respeito de Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Na lição do aluno tem a pergunta e o aluno vai responder. Cabe ao professor auxiliar ali o aluno, corrigir, verificar, orientar o seu aluno para que não fique nenhuma sombra de dúvida sobre a lição citada. Portanto, amados, nós vamos ficar por aqui, já finalizando a nossa ministração. Queremos aqui só ter a possibilidade de nós colocarmos aqui mais uma transparência, se não for possível. Temos aqui um pequeno probleminha na nossa... muito bem, deu certo. Bem, se você quer obter mais informações sobre este assunto, basta você consultar também a revista Ensinador Cristão, na CPAD, na página 42, a edição é número 70, e ali você vai ter mais informações a respeito desse assunto que nós acabamos de ministrar. E como sugestão de leitura, está aí Josh McDowell, Jesus morto ou vivo, o livro Ressurreição, e também a supremacia de Cristo em um mundo pós-moderno, né, o mundo que nós estamos vivendo. E finalmente, aí está, amados, para caracterizar mais a nossa Escola Bíblica Dominical, abrace EBD, abrace esta ideia. Então abrace essa ideia da Escola Bíblica Dominical, leve sua família para a Escola Dominical. Não se esqueça desta semana de você adquirir a sua revista da próximo trimestre. Compre a revista do seu filho, a revista da sua esposa, a sua revista. Não se esqueça também de adquirir o livro texto. Está uma benção o assunto. Vai ser uma maravilha estudar esses próximos assuntos, que são assuntos que todo crente deve conhecer, saber e, se possível, claro, na medida do possível, poder praticar. Até lá, que Deus abençoe a sua vida, querido professor. Quero agradecer de coração, um forte abraço para todos vocês, irmãos, amigos, que têm compartilhado as nossas ministrações, nossos estudos, seja no Facebook e também divulgando nas igrejas a respeito do nosso canal. Deus abençoe, um forte abraço. Até a próxima segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Até lá, Deus lhe abençoe, em nome do Senhor.